E você pode compartilhar um caso marcante? Eu tenho alguns casos que me chamam a atenção, né? Por exemplo, recente agora, fui contratado por uma família que o marido estava preso, na visão deles, indevidamente, mas que o advogado anterior tinha dito para eles que estava tudo certo, que já tinha feito o pedido, que não tinha direito e tudo mais. Bati o olho no processo, vi que o rapaz tinha que a pena que ele tinha sido condenado no ano de 2011 estava prescrita. O Estado não tomou providência para que ele cumprisse pena. Então, você também tem essas questões. Não é que porque ele foi condenado, que o Estado pode esperar 50 anos para colocar a pessoa no cárcere. Então, tem essa situação. E essa pessoa havia sido condenada, havia sido presa no dia 25 de setembro recente, e ela me chamou. Quando me chama, comecinho de dezembro, eu sou contratado, trabalho, faço a peça ainda no final de semana. Na segunda-feira vem a família e fala: não, arrumamos um outro advogado que falou que não tem, que o senhor está pedindo não é válido, e o caminho que tem é mudar só de presídio. Mas vira o custo, né? Aí eu falei: tudo bem, não, só que o meu contrato de honorários já foi cumprido e meus honorários vão ser executados, e eu vou continuar neste caso que eu já tinha protocolado, eu vou continuar até o final. E nisso, no dia 23 de dezembro agora, sai uma ordem para a Justiça do Paraná avaliar a situação. No dia 30 de dezembro, olha só, às 11 horas da noite, sai uma manifestação para que essa pessoa fosse colocada em liberdade. E eu só não consegui cumprir no dia 31 porque o Paraná tem uma diferença de plantão de recesso. Aquele desembargador do plantão que estava cuidando, ele era plantão do recesso e não plantão da corregedoria que bate casos do dia específico. Uma situação desse tipo. E aí o cliente foi reconhecida que ele não deveria ter ficado um dia preso no dia 2 de janeiro agora. Só que aí, por que marcante? Pelo desgaste. Todo esse período de recesso, processo de réu preso não para, esse recesso acontecendo, Natal acontecendo, as coisas acontecendo, né? E a gente lutando. Dia 2 sai a decisão para soltar, e a gente só consegue soltar no domingo agora, 3 dias depois da decisão. Por quê? Porque não conseguia fazer com que os tribunais do Paraná e de Santa Catarina se conversassem e tivesse o alvará de soltura na mão do presídio para soltar o rapaz. O rapaz ainda ficou mais 3 dias. Senão ele tinha sido solto dia 30 mesmo. Ele não devia... Esse processo marca porque é o seguinte, ele é preso, passa na mão de um promotor de justiça que, como fiscal da lei, ele tinha que ter batido o olho e falar assim: peraí, está prescrito esse caso. Não deve ficar preso, solta. Passou na mão de um juiz que, de ofício, deveria também ter olhado e falado o seguinte: solta. Passou na mão de um advogado que, mal interpretada a lei, ele acabou atrapalhando o processo e dizendo que estava prescrito, mas com outro fundamento que não tinha nada a ver. Vem um promotor de justiça, um outro promotor que ali é claro que foi a assessoria, que não foi o promotor que fez a manifestação, manifestou naquela interpretação totalmente equivocada daquele advogado, mas dizendo que devia ficar preso porque estava... Vem o juiz, mantém. E essa pessoa ficou 102 dias tendo passado por 2 juízes diferentes, por 2 promotores diferentes e por um advogado que acabou afundando mais ainda a situação. Então, essa é a situação de contratar pessoas com especialidade, com conhecimento técnico aprofundado, porque esse advogado faz todas as áreas. Não é do habitué dele fazer execução penal. E aí você me falou, eu falei de 3 casos que me marcaram. O segundo caso é o da Maria Picadilho daqui de Dracena, em que eu trabalhei aqui como assistente de acusação. E o terceiro, eu fui contratado em Joaçaba numa situação de um desaparecimento. E aí eu tive que optar, quando eu descubro o que realmente aconteceu, tive que optar a usar a imprensa para ser favorável ao caso e não deixar com que a imprensa viesse com as notícias e depois tornasse difícil inverter o caso, reverter a situação, né? Então a imprensa, às vezes, ela só nos prejudica.
como advogados de defesa. Principalmente Mas no se você Brasil, souber o momento certo e a forma de lidar com a imprensa, você pode tê-la como uma benesse aí, uma possibilidade de trazer aquele contraponto à narrativa acusatória. Porque num processo nós temos a narrativa acusatória, nós temos a narrativa defensiva e nós temos que tirar do juiz que vai interpretar o caso a narrativa que vai ser a condenação ou a absolvição.